Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso ObraCast, tá? O podcast da construção civil. Beleza? Vamos lá, hoje eu tô aqui com o Felipe da Fernandes Tintas e com o Eleison da Madecor. Nós vamos falar aí de arquitetura, interiores de alto padrão, acabamentos de alto padrão. Bom, vamos lá. Se apresenta pra gente aí. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Tudo bom, Evandro? Bom dia, tudo bom? Prazer estar participando aqui desse podcast muito maravilhoso. Eu sou o Felipe, proprietário da Fernandes Tintas, e hoje a gente veio bater um papo sobre revestimento de alto padrão. Beleza. Eleison, Madecor, fala aí pra gente, se apresenta pra gente. Tamo aí, meu nome é Eleison, sou proprietário da Madecor. Estamos aqui hoje para bater um papo aí sobre arquitetura, né? Planejados, dar uma ilustrada boa. Legal. Me conta um pouquinho, Eleison, da história, a história da Madecor aí, né? Uma empresa bem antiga no mercado aí, Antiga, segunda geração, terceira geração, me conta aí um pouquinho. Segunda geração, a Madecor existe há quase 40 anos, né? Estamos com 39 anos aí no mercado. Levamos aí o título de movelaria mais antiga do Vale do Paraíba e estamos indo para a segunda geração, né? Meus pais que fundaram e agora eu e o Cláudio, que somos sócios, a gente está... Já faz uns 4 anos que a gente assumiu a empresa e está numa fase de crescimento. Tá certo, tá certo. E muita mudança aí nesse período. Muita. Esse ano, principalmente, a gente começou aí com o pé fundo aí nas mudanças. Ah, tá certo. E vocês, né, Felipe? Fernandes Tintas, né, uma empresa que chamou muita atenção da gente, né, muito competitivo. Nós somos clientes, né, nosso fornecedor. Né, os dois aqui participam do nosso clube de fornecedores, do Constru Clube. Mas me conta um pouquinho da história de vocês aí. Evandro, então, a Fernandes Tintas a gente começou ela em 2019, eu e meu irmão Vinícius, né? Porém, a gente está no ramo de tinta desde os 12 anos de idade. Então, a gente começou desde pintor, fomos ajudante de pintor, fomos gerente de loja e hoje a gente é proprietário e vai fazer 5 anos de estrutura própria, de loja própria da Fernandes Tintas. E a gente entendeu uma grande dificuldade no mercado, onde a gente resolveu criar a fábrica, né? Hoje a gente tem a fábrica que é a Renova, que a gente fabrica todos os tipos de revestimento, pedra natural, granfino, cristal e cimento queimado também. E o cimento perolizado, que hoje a gente vende bastante em casa em alto padrão no Urbanova. Ah, tá certo, tá certo. Bom, antes da gente entrar no assunto aí mesmo de fato, né? A gente queria trazer um mimo para vocês, um presentinho aí, só um minutinho. E rufem os tambores. Bom, a gente faz uma lembrancinha para os convidados. Olha que legal. Oi, sim, personalizado. Obrigado, hein? Tá certo? Ó, bonito, hein? Valeu. Né? ObraCast, para você botar na estante, para usar lá. Quem sabe... Isso aqui vai ficar no escritório, né? Isso aí, quem sabe essa é a primeira de várias aí. Com certeza. Bom, mas né, o que viabiliza, vocês sabem disso, mas eu vou explicar para o pessoal, o que viabiliza nosso podcast é o nosso clube de fornecedores, né, a nossa plataforma lá, onde você pode ter acesso aos meus fornecedores, as pessoas que a gente trabalha efetivamente, né? Então lá a gente tem fornecedor de tinta, movelaria, granito, esquadrias, então tem bastante gente, pedras naturais, né? Então assim, para quem estiver ouvindo aí, né, o QR Code está na tela, aos poucos aí ao longo do programa vão passar vários fornecedores com QR Code, se você estiver precisando de alguma coisa aí é só clicar e entrar em contato direto com o fornecedor, tá certo? Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria aí falar com vocês é o seguinte, né? Eu sou corretor de imóveis, porque você não deixa de ser, né? Hoje eu não atuo mais, mas eu sou filho, neto de corretor de imóveis e eu vejo que a vivência no mercado é uma experiência acumulada que você vai adquirindo e lá na frente ela acaba fazendo bastante diferença, né? Assim, eu queria entender isso, né? O quanto você se torna mais competitivo uma vez que você já nasceu dentro da movelaria, né? Então, assim, eu acho que dá para entender a evolução que existiu nos materiais, dá para entender como é que fazia antigamente, né? E agora ainda
te resgata como experiência, te torna mais competitivo. Fala um pouquinho para mim disso aí. Não, sim, eu comecei na marcenaria, nasci, né, dentro da marcenaria com meus pais. Sou marceneiro de profissão, né? Aprendi com meu pai a profissão e posteriormente fui fazer curso de engenharia de produção para conseguir evoluir a empresa, né? Mas a vivência com a marcenaria me traz muita experiência, assim, em saber o que, né, vai dar certo, o que não vai dar certo ali no projeto, né? Saber direcionar, muitas vezes, o arquiteto ou o cliente para aquilo que realmente vai funcionar na casa dele, para aquilo que vai ser funcional. E também tentando dar uma luz ali para quem está projetando, né? Para ela conseguir ter uma noção de como vai ficar o final daquele projeto, né? Então a gente tem um know-how muito grande aí com marcenaria, sabe se o móvel vai funcionar, a altura que vai dar certo, o material que é utilizado. Antigamente não tinha essa vasta gama de materiais que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muita opção no mercado, muita opção boa, né? Então os acabamentos vão desde de A a Z, né? A gente tem muita coisa de opção aí. E o que eu percebo nesse mercado de vocês, né, no mercado de arquitetura de alto padrão, de interiores principalmente, o que eu percebo? Com a industrialização, o que aconteceu? Você ganha muito na produtividade, né? Porém, o que o arquiteto faz é muitas vezes resgatar uma peça ou outra feita da forma antiga, feita para quebrar para ele conseguir fazer um negócio mais personalizado mesmo, né? Então, é a raiz, né? É o que eu falo com o pessoal que a gente vai apresentar a nossa fábrica, né? Até dando um pouquinho de spoiler para vocês aí, a gente, nessa semana, acabou de mudar de galpão, né? A gente já fechou um contrato agora, a gente está saindo de um galpão hoje de 1.000 metros quadrados e está indo para um galpão de 2.000 metros quadrados. A gente vai refazer toda a nossa fábrica, toda a nossa chão de fábrica ali para atender de uma forma melhor os nossos projetos. Mas a gente tem hoje o que eu falo que é uma produção híbrida. O que é uma produção híbrida? Eu tenho tudo aquilo que a grande indústria tem, que é dispositivo de montagem, que é um material diferenciado, um MDF, um MDP, uma fita de bordo, sem perder aquela essência de marcenaria, de fazer o personalizado. Então, tudo que é reto, tudo que é uma coisa, vamos dizer assim, mais fácil de fazer no projeto, entra na linha do industrializado. E pra gente lá, quando o arquiteto vem com alguma coisa personalizada, alguma coisa artesanal, que é aquele fato à mano, sabe? Que precisa de uma pessoa fazendo, não é uma máquina que faz, é uma pessoa que faz, a gente faz também. Então a gente tem uma linha de produção híbrida. Sim. E isso é uma coisa que aqui no mercado é muito difícil de encontrar. Porque muitas vezes o arquiteto vai para uma loja, ele fica engessado. Porque as lojas querem pegar o que está na prateleira e colocar aquilo que o arquiteto desenhou. E a forma que a loja tem de falar não para você é te dar o preço, né? Então ele fala assim, não, isso aqui faço, mas ele cobra um preço tão caro que às vezes é exatamente para você não fazer, né? Essa personalização em um processo que é só industrializado, ele realmente inviabiliza o projeto, né? Ele inviabiliza... E eu por vir, né, dessa raiz de marcenaria, eu nunca quero perder essa essência de marcenaria, né? Sim. A gente vai investir em maquinário, está trazendo um maquinário da Itália agora, importado para colocar no nosso parque fabril novo, mas a gente não quer perder a essência de fazer a marcenaria, do arquiteto vir com o jeito que ele projetou, que ele pensou, vai chegar na casa do cliente, não vai chegar diferente, vai chegar aquilo exatamente que ele criou ali. Tá certo. Bom, e você, Felipe, me conta aí, essa experiência tua de realmente, né, ter trabalhado mesmo com pintura, isso te torna mais competitivo lá na ponta, você sabe, né? Você sabe o que o pintor precisa, o que o cliente precisa. Como é que é isso? Me explica aí. Então, Evandro, a gente passou pela dor que todos todos engenheiro de obra acaba passando dentro da obra, né? Então a gente entendeu a necessidade e hoje o que o nosso diferencial? A gente busca ter um atendimento personalizado, uma entrega super rápida e um produto de extrema qualidade com preço baixo. Isso que a gente procura fazer para os nossos clientes. Por quê? A gente saiu daquela estrutura que você passa de comprar de fornecedor, de distribuidora e vender para o consumidor final. Não, aqui a gente trouxe o quê? A compra direto para a fábrica, direto para o consumidor final. Então, isso ajuda no orçamento do cliente, ou do arquiteto, ou do engenheiro, ou se não até mesmo do cliente final. Então, isso daí trouxe um crescimento de uma forma muito absurda para a nossa empresa. E isso daí veio
cada vez trazendo mais clientela para a gente. O que eu percebi foi exatamente isso, né? Ou seja, você tem preço de distribuidor, mas você vende isso no varejo, né? Vamos dizer assim, o que a gente percebe é que você pulou um passo da cadeia do preço, né? Ou seja, normalmente vem da fábrica para o distribuidor, do distribuidor para o lojista regional e desse lojista para o varejo, para o cliente. Você vem aqui e faz... E já faz o caminho correto, direto com o consumidor final. Entendi. E o atendimento que é personalizado, né? Hoje a gente tem uma equipe que você precisa tirar uma medida da obra para saber a quantidade de material que você vai usar. A minha empresa vai até o local sem custo nenhum, tira toda a medida da parte interna e externa e passa para o cliente já um resumo do material que ele vai usar para não ter desperdício na obra. Que muitas vezes um concorrente acaba deixando a desejar que não dá esse atendimento personalizado. E a gente dá o atendimento direto no cliente. Entendi. Legal. E assim, no fim do dia, agora a gente vai falar né? O clube de fornecedores, a ideia é essa, porque assim, qual que é a verdade? Um cliente, ele vai lá e faz o seu serviço tem uma recorrência um pouco maior, o seu maior que o dele e o menor que o dele e o meu menor que o seu, né? Ou seja, vou falar pelo meu caso. Ou seja, a gente focado em casas em condomínio, certo? Qual que é a realidade? Cara, é muito difícil eu fazer 2 casas para o mesmo cliente. Ou seja, eu sempre tenho que buscar um cliente novo. Então, a minha forma de eu me relacionar para trazer cliente novo, o que eu digo? Eu chamo dos parceiros pré, né? Quem são os parceiros pré? São os parceiros que têm contato com o cliente antes que eu. Né? Então, assim, eu já tive obra que foi indicada pelo meu parceiro de terraplanagem. Ele falou, pô, Evandro, tô indo fazer uma terraplanagem assim no cliente, assim assado, ele não tem construtor ainda. Tá aqui o telefone. Então, às vezes, a gente tem que entender quem que é o parceiro que pode trazer negócio pra gente. No meu caso terraplanagem, topografia, poste padrão. Às vezes o cara chega lá, você entendeu? E ele não tem construtor ainda. Arquitetos e corretores, né? Vamos dizer assim, o que eu percebo lá, o Felipe, né? Agora que eu conheço mais de perto o teu negócio, a tua estrutura, é o quê? Que você tem um relacionamento muito próximo com o pintor, né? Vamos dizer assim, e na pintura o que eu percebo é o seguinte, a primeira compra é o cliente, é isso, aquilo, depois que definiu o local, o pintor que vai buscar, o pintor que já cria um relacionamento, acho que tem os preços negociados inicialmente, e assim, e como é que é essa tua relação com o pintor? Como é que você... Cara, a gente trabalha muito um relacionamento bem saudável com os pintores, né? Principalmente que a gente dá curso personalizado para os pintores, e isso totalmente grátis, sem nenhum custo. Então a gente disponibiliza a cada 3 meses um curso nas nossas lojas, e aí a gente vai fazendo uma aula de todos os produtos que a gente trabalha, para o pintor também saber o material que ele está colocando dentro da obra, né? Então isso daí ajuda muito na parceria, no contato, o diferencial que as outras lojas não faz, a gente disponibiliza para os parceiros pintores. Entendi. Independe de vários tipos de produto, principalmente essas pinturas especiais agora que... Isso, exatamente. Né? Principalmente do cimento queimado, pedras naturais, o granfino, o cristal que está em alta hoje no mercado, né? A gente trabalha bastante esse produto com ele. E também as tintas hoje que está revolucionando o mercado, que é a tinta emborrachada, né? Que evita infiltração, antimofo, antibactérias. Então a gente disponibiliza até teste grátis em qualquer obra, a gente faz isso também. Não, legal. Eleiso, e você, cara, o teu principal, né? Quem te indica mais obras, né? O teu principal contato, o seu principal parceiro comercial é o arquiteto. Sim. Certo? Né? Vamos dizer assim, eu acho que é uma relação de confiança, né? Vamos dizer assim, o arquiteto indicar uma marcenaria, o arquiteto indicar os móveis planejados, é uma responsabilidade muito grande, né? Como é que você construiu essa parceria? Como é que você trabalha nessa parceria no dia a dia? Como é que funciona isso? Como é que você ajuda o arquiteto? Né? Que vantagem... Bom, me fala um pouco mais, eu tenho algumas perguntas.
A gente gosta muito de ter esse relacionamento bem próximo com os arquitetos, né? Eu acho que, igual você falou, vem o cara do terraplanagem te ajuda, o cara do poste padrão te ajuda, te indica. A gente é assim com os arquitetos, gosta de ter os arquitetos perto ali, trabalha muito essa questão do relacionamento com os arquitetos, né? De ter esse público perto da gente ali, e não só de ser uma empresa que ele vai indicar. Não ser só uma empresa que ele vai falar para o cliente, vai lá e fecha com essa empresa porque eu conheço eles. Mas uma empresa de relacionamento que ele confia. Entendeu? Que ele sabe que é um projeto que vai ser entregue, que é um projeto que vai ter a qualidade que ele gosta. Então, a gente, antes de ter um projeto do arquiteto, eu gosto de trazer ele no meu showroom, apresentar para ele os meus diferenciais, né? Trazer para ele toda a experiência que a gente preza pelo que o cliente vai ter ali com o nosso projeto, né? A gente não gosta de simplesmente só entregar um produto. Para mim, ser mais um no mercado que só entrega, eu vou ser mais um. Então, a experiência nossa com o cliente, né, com o nosso produto, tem que ser uma experiência boa. Para o arquiteto também sentir confiança e falar, passei o projeto para eles. Entregaram tudo certinho, ficou com qualidade boa, o cliente ficou satisfeito, ele vai ter mais propriedade de me indicar no próximo projeto. Sim. Ele vai ficar tranquilo de me indicar e falar, pode fechar com aquele pessoal ali, que eles não têm problema nenhum aí com você vai entregar seu produto lá certinho. Eu acho que o relacionamento com o arquiteto, acho que às vezes até com arquitetos que estão iniciando, é muito legal de começar, e você pode começar, né, a gente começa fazendo o quê? Dando uma base para eles do nosso serviço. No nosso caso, auxiliar eles a orçarem obra, auxiliar eles a ter um cheiro de quanto aquela obra vai custar, porque no fim do dia é o que o cliente quer saber. No caso de vocês, eu acho que é muito a questão do pré-projeto, do software, do dar esse apoio para ele conseguir atender o cliente, né? Sim. Como é que você faz essa relação? O arquiteto manda o arquivo para você desenvolve o projeto, o arquiteto tem que desenvolver, né? Porque existe não fica claro nem para a gente, imagina para o cliente, né? Quem faz o projeto de arquiteto? Quem faz o projeto dos móveis planejados na prática, no final? É a empresa, é o arquiteto, é um pedaço? Me explica um pouquinho disso aí. Então, com os arquitetos que a gente trabalha, com os parceiros, a gente gosta sempre de, antes do cliente estar indo na loja, conhecer a gente senta e conversa com o arquiteto sobre o que ele projetou ali, né? Ou sobre o que ele colocou ali no papel, para a gente entender o projeto e entender quais são os acabamentos que foram colocados e ajudar ele também a formar esse preço para o cliente. Porque o cliente já vem com um orçamento para ele, eu preciso gastar X, entendeu? Sim. Aí o arquiteto procura a gente e fala, dentro de X, o que eu consigo fazer no projeto desse cliente aqui? E a gente sempre pede para o arquiteto, a questão do know-how de marcenaria é nosso. Quem entende bastante de marcenaria é a gente. O arquiteto não precisa entender o que é uma dobradiça, uma corrediça, fino. Ele sabe quais são as funções de cada ferragem. Mas a gente deixa sempre para a marcenaria, no caso nosso, a gente tem uma equipe técnica de mais de 10 pessoas que faz a engenharia daquele projeto acontecer. Entendi. Então, quando o arquiteto vem, ele vem com o volumétrico, né? Então, ele vem só com a parte volumétrica ali do projeto e a gente refaz esse projeto com as nossas técnicas para ficar exatamente como ele tinha pensado ali no 3D dele, né? Ou seja, o arquiteto consegue ganhar velocidade e ao mesmo tempo consegue ter um projeto melhor, né? Porque ele fazer para você refazer, né? Vamos dizer assim, ele faz, mas aí você fala, putz, mas aqui não se adequa a isso, né? É um retrabalho, né? A gente tem vários parceiros que às vezes está começando a trabalhar com a gente, ele vem com aquele projeto de marcenaria todo refinado. Aí chega lá e a gente fala, isso aqui não dá certo, vamos mexer, vamos fazer assim e tal. Aí ele fala, já não vou projetar mais, só volumétrico vocês fazem daí para frente. Falei, perfeito. A pessoa não gasta tempo com isso, né? O arquiteto ele não gasta o tempo dele fazendo um projeto ali de marcenaria e a gente consegue fazer do nosso jeito e dar a direção certa ali que vai dar certo o projeto. Então, na verdade a gente tem um caso, né, que aconteceu com um parceiro, um arquiteto parceiro nosso, que foi exatamente nesse sentido, né? Ou seja, o nosso cliente chegou depois e falou, poxa, mas tá lá no escopo, tá lá no contrato que ele vai me entregar o projeto de marcenaria, vai me entregar o projeto. Aí eu chamei o arquiteto no canto e falei, cara, é mais fácil você colocar no projeto, no contrato, que você vai fornecer o material necessário para a empresa orçar a marcenaria, para a empresa orçar a iluminação. Porque assim, não, o que acontecia, né? Só para dar um exemplo de iluminação, por exemplo. Ia lá, especificava, certo? Porém, o nosso ciclo
de construção, ciclo longo. Entre o dia que o cara fez o projeto e o dia que você vai contratar marcenaria ou comprar a iluminação decorativa da tua casa, cara, são 12 meses, 18 meses. Então, produto que está especificado e não tem mais no mercado. Gosto, né? Às vezes o cliente... algo muito comum. O cliente chega lá no início do projeto e gosta de uma coisa... né? E a jornada vai mudando, ele vai tendo acesso a Instagram, né? Ele vira um curioso por 18 meses, ele só vê a arquitetura na frente dele, aí ele começa a ver outras opções, aí ele começa a mexer no projeto. Então, assim, às vezes, é mais adequado você fazer o projeto exatamente quando você vai contratar. Ou seja, chegou, sei lá, tá acabando a obra, eu vou contratar a marcenaria. Então, pega agora o volumétrico, as imagens que o arquiteto gerou e a gente orça a marcenaria, assim, por iluminação. A gente tem esse cuidado também com o projeto do arquiteto. A gente sabe que, às vezes, você troca um tom, é um verde pastel. Não é só isso, né? A gente a gente acha que é bobeira. Não é. A gente tem esse cuidado com o arquiteto também de deixar exatamente o que ele pensou. Quando o cliente vem querendo alterar, algo do tipo assim, a gente chama o arquiteto de volta também na loja e fala, dá para alterar isso? Ele viu um acabamento diferente, ele viu uma novidade. O nosso ramo sai novidade a cada 6 meses. A gente não consegue ter uma coisa de falar assim, o que estava fazendo aqui é o que fazia o ano passado, já não é mais. A cada vez que sai uma feira de Milão, que é a Isalone, dá uma diferença pra gente aqui. A gente já vem com coisas novas. E aí N acabamentos, né? É alumínio, é madeira, é fita de bordo, é palha indiana, tem muita coisa envolvida. E assim, vamos lá, né? A questão do showroom seu, como é que tá? O showroom a gente tá de mudança. Outro spoiler. Isso que eu ia falar. Eu ia dar o spoiler aqui, mas falei, vai que o contrato lá não deu certo. Deixa eu perguntar assim. Deu sim, a gente tinha um showroom hoje na Anchieta, né, de mais ou menos 500 metros quadrados. Deu certo a gente mudar para um outro showroom que é na Anchieta também, para um showroom de mais de 1.000 metros quadrados. Então a gente chamou os arquitetos mais parceiros nossos para cada um assinar um ambiente desse showroom. E a gente fica muito feliz aí de estar indo para um maior showroom de imóveis planejados aqui do Vale do Paraíba. Com a maior experiência, né? Enfim, vai ser uma coisa inédita na nossa região aqui. Então, assim, na verdade, todo mundo apostou muito, né? Apostou muito no digital. E a gente está percebendo que as pessoas que têm um showroom adequado, que têm a experiência do showroom, tá fazendo muita diferença, né? Vamos dizer assim, as pessoas cada vez investiram mais, né? Vamos dizer assim, eu não sei quando mas agora até, né? A sensação dessa semana é que o episódio vai pro ar a semana que vem só, mas a sensação dessa semana é a história da Shein ter montado uma loja física, né? Ou seja, agora estão falando que vai quebrar a Zara, que vai não sei o quê. Por quê? Porque o cara compra pela internet, mas ele quer a experiência, visual, ele quer o contato, ele quer entender isso, né? Então, assim, e isso aí vocês têm em comum, né? Porque o Fernandes também agora, né? Acho que a principal loja de tinta hoje em São José dos Campos são vocês, né? Exatamente. A gente está num ponto bem estratégico ali, que é na Dutra, né? Diferencial, a gente está bem perto dos home center, só que o nosso intuito é o quê? É o atendimento personalizado no ramo de tinta. Né? Hoje você vai para os home center muito grandes, você acaba ficando insatisfeito com o atendimento. Até mesmo porque você tem que pegar a tinta, colocar dentro do carrinho e colocar dentro do seu carro. Lá na minha loja, não. O nosso colaborador coloca até o seu carro todo o material que você escolher, que o cliente escolher. E a gente tem uma falsa ilusão, né? Não falando mal do home center, mas cada um tem o seu pedaço no mercado. Mas, assim, o home center ele trabalha muito como um supermercado, né? Ele tem as iscas lá, né? Ele tem o que o preço é imbatível. Só que você nunca vai lá para comprar só aquilo, né? Então, eu acho que a parceria em uma loja de tinta, uma loja, né, de varejo, assim, uma loja multiuso que você vai comprar durante o período da obra quase que inteiro, né? É você ter o que a gente faz lá é aquele... Não, eu tenho um desconto aqui negociado. Ou seja, beleza, então tá bom. Então tudo meu desconto é
Exatamente. 80%, ele vai me arrumar um desconto de 80%. Então, tudo que eu comprar aqui tem 80% de desconto. Né? É lógico que isso foi uma brincadeira, né? Vai pro ar, aí o cara fala, não, eu quero o preço do Evandro. Amanhã a loja tá lotada com 80%. Exatamente, mas assim... Mas o desconto diferencial tem, com certeza. Então, é importante esse relacionamento, né? Ou seja, assim, eu brinco no mercado da construção civil, é o quê? É tipo assim, você tem que ter para quem ligar, cara. Entendeu? Você tem que ter, o dia que você tiver problema, você tem que ter para quem ligar. Aquela pessoa que eu falei para você que indiquei, é uma amiga da minha esposa que quer, entendeu? Tá aqui o telefone. Beleza. Ou seja, você tem que ter para quem ligar, quem indicar, você faz parte de uma cadeia que o cara quer uma solução completa. Né? A ideia do Constru Clube, ela partiu exatamente disso. Ou seja, o mesmo cliente que contrata a fundação, compra a tinta e compra móveis. Já compra os móveis. Compra os móveis. Ou seja, ele vai passar por todo esse processo dentro dos 18 meses. Exatamente. A sua ideia do clube foi muito bom, porque hoje a gente tem um home center virtual. Sim. Essa é a ideia. Sim. Quando você me apresentou a ideia, eu falei, putz, é isso aí. Vai dar rock, porque vai ser um home center virtual onde o cliente ele vai poder fazer o seu serviço com um grupo. E todos os grupos muito responsáveis com o trabalho que está sendo feito. E assim, ó, eu até te falo mais, assim, ó, a ideia realmente é um home center virtual, um marketplace, um lugar onde você consegue tudo, só que partiu da brincadeira, que era o seguinte, cara, qual é o marketing que mais dá certo? O marketing que mais dá certo lá, desde antigamente, é o boca a boca. É o boca a boca. Tá? E quando você está indicando uma pessoa, é o boca a boca. E é isso que a gente faz lá. Então, assim, no fim do dia, acaba virando uma rede de indicações onde todo mundo se conhece e todo mundo cresce. Né? E o cliente, né, consegue esse fácil acesso e essa validação. Porque, assim, 90% das obras... A gente fez um levantamento ano retrasado, na verdade era 88%. 88% das obras é o que é chamado como autoedificação, ou seja, é ele contratando o empreiteiro, ele contratando a mão de obra, ele contratando... Então esse cara, ele não tem o apoio de um gestor de obras, ele não tem um apoio de um arquiteto, mas ele vai comprar tinta, mas ele vai comprar móveis. Assim, então o que eu percebo é que realmente tem que existir essa parceria, que nem você falou, quem vai ser sempre o seu maior parceiro vai ser o arquiteto, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente conversou para você entrar para o clube, é a parceria com os construtores. Sim. Né? Vamos dizer assim, porque tem o arquiteto, mas o construtor ele é recorrente. Então ele pega um projeto e ele precisa do projeto, lógico, de marcenaria, ele precisa do projeto do arquiteto, mas o arquiteto não vai fazer parte dessa negociação. Né? O arquiteto forneceu o projeto, que o construtor, para contratar móveis planejados, ele vai direto nas empresas e faz a sua cotação. Então, esse cliente é um cliente que está solto no mercado. Ou seja, todo mundo se relaciona com o arquiteto e pouca gente se relaciona com o gestor de obras. Né? Então, assim, só que o que eu brinco é o seguinte, o gestor de obras, ele tem o poder de te desvender. Então, se você não se relacionar com ele, se você não mostrar para ele que o seu serviço é bacana, se você não falar para ele que ele compre a sua ideia, pelo menos para aceitar o seu produto, você vai por água abaixo, né? Então, assim, na verdade, o que aconteceu? O mercado da tinta. Cara, quantos anos demorou para Coral ter a mesma validação do mercado que a Suvinil? Você entendeu? Por quê? Porque todo mundo, o pintor olhava lá e falava, não, cara, se não é Suvinil, se não é Suvinil, é tudo o resto. Né? Tipo vice-campeão, né, cara? Você é o primeiro dos últimos, né? Não adianta nada. Então, assim, você precisa construir a sua marca, não só, né? Lógico que com um arquiteto também, mas de uma forma que quando você constrói a sua marca com o construtor, ajuda a se relacionar na obra, ajuda a você ter
ter a sua montagem de forma mais tranquila, a fazer aquela adaptação que a gente sabe que precisa fazer, né? Então, assim... E você se relaciona com construtor há muito tempo já, Elias? Ou... A gente começou esse trabalho com os construtores, vai fazer mais ou menos 1 ano, né? A gente olhou para um nicho de mercado e falou, tem o mercado da arquitetura? Tem, que é aquela pessoa que às vezes compra casa, que não está com móvel nenhum e chama o arquiteto para fazer o projeto. Mas tem também o mercado do construtor. O cara que está com a casa pronta, ele construiu a casa, ele quer pegar essa casa, ele quer vender essa casa pronta, não quer vender a casa sem nada dentro, que eu acho que é um movimento que o mercado está fazendo agora, é das casas serem medidas completas. Eu acho que é um movimento que está vindo muito forte, entendeu? Das casas serem vendidas completas, não é mais a pessoa comprar a casa sem nada dentro e sair caçando alguém para tinta, caçando alguém para móveis, caçando alguém para fazer um gesso, uma iluminação, não é. Acho que a pessoa agora vai querer entrar na casa e não ter dor de cabeça nenhuma. Buscar a solução completa. Exatamente. E eu senti isso na pele porque eu construí. Então eu comecei a construir e falei, pô, vou fazer só a casa e entregar a casa sem nada? Não, vou fazer a casa completa. Então terminei a casa, coloquei os móveis, coloquei tudo e quando entrou no mercado foi muito rápido a venda. Aí eu falei, ó, tá aí um nicho de mercado. E aí eu falei, agora eu vou começar a me relacionar com esses consultores para ele entender quem que eu sou. Porque muitas vezes o consultor não conhece a marcenaria, né? Não. Ele sabe só do arquiteto, que lida com ele ali, e não sabe do planejado. Sim. Então a gente começou a ter esse formato agora de lidar com os consultores, até de uma forma diferente, até com questão de pagamento e tal, para ajudar esse nicho do mercado que está acontecendo, que está tendo bastante pessoas fazendo agora, né? Realmente é um movimento muito grande. É um movimento que me assusta um pouco, não vou ser realista, porque daqui a pouco pode ser que isso vire condição, né? Condição de venda, né? Então, assim, aí hoje é um upgrade. Hoje o cara comprar uma casa completa é um upgrade. Mas ele, pensando por outro lado, também vai profissionalizar ainda mais o mercado. Exatamente. Ou seja, ele vai ter que ter qualidade na tinta, mas ele também vai ter que ter qualidade na marcenaria. Exatamente. Senão ninguém vai comprar, né? Então, assim, mas eu também percebo esse movimento e o meu medo só é essa questão de um serviço a mais, né? Para você garantir, para você atender. Mas eu acho que um profissional também não anula o outro, sabe? Não. Eu acho que o consultor que ele vai fazer, ele vai procurar um arquiteto que vai assinar aquela casa. Sim. E aí, assinando aquela casa, ali para frente, ele já tem tudo que ele precisa. Sim. Entendeu? Ó, planejado, tinta, já tá com tudo ali já no projeto que ele vai precisar fazer. Então não é uma coisa que tá tirando um mercado da outra, de forma alguma. Sim, é uma coisa que tá complementando a outra. Sim. E o nosso mercado aqui de construção civil é muito, vamos dizer assim, muito básico ainda. Sim. Você pega um mercado americano, casas completas já existe lá há anos. Já é normal o cara comprar, não leva nem eletro. Os eletros já estão instalados, os móveis já estão tudo pronto, o cara já compra a casa assim. Eu ouvi dizer lá que os móveis, me corrige, né, do seu ramo, né? Mas se eu estiver falando besteira, você me corrige aí. Mas que, por exemplo, sei lá, existem cozinhas com largura de 2,40, 2,60, 2,80, que daí ele já faz o projeto ou com 2,40, 2,60, 2,80, porque o móvel ele só compra com 2,40, 2,60, 2,80. Tipo assim, se ele fizer com 2,50, ele vai ter que colocar um complemento. É um mercado totalmente industrializado. Totalmente industrializado. Né? Não tem o artesanal lá neles. Não tem. Não tem. Lá é o tamanho X, já tem que fazer a casa pro que vai ser móvel, feito o não móvel o contrário. Ali. Não o contrário. Então, diferente do mercado nosso aqui brasileiro, né? Que a gente é muito personalizado. O brasileiro valoriza isso, né? Assim, e eu acho que é legal porque é o seguinte, aí entra numa outra questão, é tudo uma questão do assim, pro brasileiro, como tem a falta de financiamento, a falta de condição, a falta, né? Vamos dizer assim, então, a conquista de ter uma casa própria é algo muito difícil, muito valorizado. Então, como é valorizado, ele quer personalizar, né? Entendeu? Não é... Lá não, lá você faz um financiamento em não sei quanto tempo, ou seja, em vez de você pagar aluguel, você paga o financiamento. Então, assim, você tem menos amor ao negócio, porque você teve mais facilidade em ter. Aqui, essa valorização, essa arquitetura de alto padrão se move por isso, né? Eu brinco que a grande dificuldade das casas grandes para venda é que é muito difícil você atender aquela necessidade em particular da pessoa. E a pessoa não quer
abrir mão. Ela quer, se ela sempre sonhou Do jeitinho em ter dela, do jeitinho dela, eu quero ter um home com a tela que... E se a casa não der para fazer o home do jeito que ela imagina, ela não compra a casa. Aí ela vai lá e faz a outra. Faz do jeito dela, né? Mas é isso. Assim... E o que eu percebo também, né? Assim, essa questão da tinta emborrachada, ô Felipe, é algo que veio para ficar mesmo? É algo que... Como é que especifica? Quem especifica? E o que acontece? Essa tinta emborrachada, na verdade, ela já existe há muito tempo, né? Só que foi feito um marketing, o digital hoje é tudo, então foi feito um marketing legal, e essa tinta realmente é uma tinta muito boa, porque ela evita infiltração, ela evita calor, principalmente você pode usar ela em telha galvanizada, em telha de Fibrocimento. Fibrocimento, você pode usar também em calha. Em calha a gente orienta muito os pintores a, em vez de deixar a calha crua, passar pelo menos uma tinta emborrachada, que a durabilidade dela, se ela vai durar 3 anos, agora ela vai durar 6. Porque ela ajuda a não deixar que a calha desenvolva, enferruje, entendeu? Entendi. Então é uma tinta muito boa, principalmente para telhado e para parede de fundo, né? Para evitar infiltração, cara, é sucesso. Entendi. E tem muita gente que acaba fazendo um revestimento também branco, um granfino branco e pintando de tinta emborrachada. Então você tem um granfino de alta qualidade com a tinta emborrachada, vamos dizer assim, qualidade no mínimo aí 10 anos. Entendi. E você passou de pintor para gerente, de gerente para dono de loja, de dono de loja para fabricante, é isso? Para fabricante. Na verdade, a história é assim, eu comecei aos 12 anos de idade, né? Ajudando na época do quartz. Vocês aí que é antigo com obra, lembram da época do quartz, né? Oh. E aí eu era ajudante Tá falando isso? Tô brincando. Aí eu comecei aos 12 anos de idade, comecei como ajudante, e aí eu fui gostando do ramo, e aí virei pintor. Uma época eu fui trabalhar numa fábrica de tinta, onde eu ganhei mais conhecimento. Depois eu fui ajudante de motorista, depois motorista, depois vendedor, depois gerente, e hoje proprietário de loja. Entendi. Então hoje, por isso que a gente entrega o nosso produto com extrema qualidade muito rápido, porque eu entendia que o mercado precisava de uma pessoa assim. Então a gente percebeu que tinha uma carência nesse ramo, principalmente aqui no Vale do Paraíba, né? Que hoje a gente tem loja em Taubaté, Jacareí e 5 aqui em São José. E com certeza a gente vai crescer mais no Vale do Paraíba. Eu entendi a necessidade, e a necessidade fez a gente crescer. No fim do dia, né? Quando a gente começou a trabalhar com vocês, a melhor resposta que para quem trabalha no varejo hoje, a hora que ele perguntar seu endereço, você fala assim, não, meu endereço é no WhatsApp, né? Porque, cara, na verdade, assim, depois que você pega um relacionamento com a loja, o que você quer é o que você falou, você quer o material na obra, né? Então, um depósito de material de construção hoje, cara, a pessoa se ilude em comprar no depósito que está próximo a ela. Mas, na verdade, não adianta você sair dali, ir lá comprar próximo e o cara ter uma logística ruim. Entendeu? Então, às vezes, é mais fácil você ter um relacionamento adequado, né, com um cara que às vezes não está tão próximo, só que esse cara que não está tão próximo, ele sabe que o único ponto forte que ele tem é a logística. Então, o cara que está longe, ele se preocupa muito mais com a logística do que quem está perto, né? Então, assim, eu acho que na tinta é parecido, ou seja, acho que numa primeira compra o cliente vai na loja, conhece tudo, mas depois deve ser tudo no WhatsApp. Depois vai tudo no WhatsApp. E hoje a grande importância é o quê? Não é só entregar a tinta, em sim ver a casa pronta. Saber que aquela casa foi finalizada com os produtos da Fernandes Tintas. Então, isso para nós é muito interessante também. E os nossos clientes, a gente fala para eles, a gente não quer vender só uma vez, a gente quer vender diversas vezes. Por isso que a gente sempre quer qualidade e preço justo andando junto. Entendi. Assim, a grande dificuldade para entender, Felipe, quem que especifica, né? Você fala muito do granfino para textura. No fim do dia, quem que especifica qual material vai ser utilizado numa textura, por exemplo? É o cliente, é o arquiteto, é o pintor, é a loja? Olha, é muito, vamos dizer assim, dividido. Porque tem projeto que já vem como granfino,
Só que o que acontece? Como a gente faz amostra grátis para os clientes nas obras, aí chega na obra o cliente, eu queria conhecer o granfino. Aí a gente faz o granfino, faz o cristal, faz uma pedra natural e faz uma tinta emborrachada. Então acaba que ficando na mão do cliente, que é o proprietário da obra, decidir qual acabamento ele quer. Porque o arquiteto ele faz o início da obra, só que igual você falou, no meio da obra acaba tendo uma alteração, né? Como no móveis, como na tinta. E aí o cliente acaba vendo também o custo dele. Ah, não, gostei do cristal. Ele acaba ficando com o cristal e deixa o granfino de lado. E os pintores também. Os pintores indicam bastante. Ó, vamos trabalhar com cristal, vamos trabalhar com granfino. Porque foi vendido muito grafiato e textura, né? Hoje, nas casas que a gente trabalha, não existe mais isso. Sim. Então, ó, quem decide realmente acaba sendo o consumidor final, sendo o dono da obra. O arquiteto eu acho que ele vai mais para uma questão visual, né? Tipo assim, definir a cor, mas a parte técnica realmente acaba sendo o pintor, né? No fim do dia que é quem conhece ali, né? Quem teve que voltar para fazer manutenção foi ele, né? Exatamente. Né? Então assim, e a questão estética e o cliente pelo preço. Então é o que você falou, é dividido, né? Mas assim, o que eu vejo do nosso mercado, né? E queria a opinião de vocês. Nosso mercado é cíclico, né? Vamos dizer assim, o dinheiro, a obra, né? O dinheiro, uma hora tá indo para um caminho, outra hora tá indo para o outro. O caminho que eu mais vejo de oportunidades nos próximos anos aqui na nossa região é um mercado que, pra gente, não é o mercado que a gente atua hoje, mas a gente está se preparando para isso. Eu entendo que é o mercado de apartamentos, né? Vamos dizer assim, casas de alto padrão. Aconteceu muito na pandemia. Na sequência, existiu muito lançamento de apartamento, e agora esses apartamentos estão em construção e em breve vão estar sendo recebidos, né? O que eu percebo, Eleison, é o quê? Eu tenho um amigo, até vou te indicar ele depois, ele fez 80 apartamentos de término de apartamentos, mas de apartamentos de, assim, altíssimo padrão. Quando eu falo de altíssimo padrão, não é em tamanho não, porque às vezes tem apartamento que tem 50 metros quadrados, 40 metros quadrados. Mas é o quê? Muito rico de detalhe em relação à pintura, em relação à marcenaria, em relação a móveis soltos, né? Então, eu percebo que o cliente do apartamento é assim, ele já pagou o apartamento, né? Ou ele já assumiu aquele financiamento. Então, assim, ele tem um poder para investir dentro do apartamento muito maior que o cara da casa. O cara da casa já chega no final da obra capenga, né? Já chega Você entendeu? né? Ou seja, então ele fala assim, não, eu vou mudar, depois eu faço. E aí acaba que não faz, né? Então, assim, como é que você vê esse mercado de arquitetura de interiores de alto padrão? Crescimento? É um mercado que é lucrativo para você? É interessante para você? Conta um pouquinho para mim. Dando uma palhinha um pouco dessa questão dos apartamentos, do porquê, né? A gente tem muito apartamento lançando agora. Chegou a pandemia, a gente teve aquele boom do pessoal querendo mudar de casa, né? O pessoal se viu morando mal e trancado dentro de casa. E aí o pessoal foi por quê? Para comprar uma casa nova, ou mudar de um apartamento. E as construtoras, ela tem um período ali de compra o terreno, faz projeto, aprova. E isso está começando a vir agora, 4 anos, né? 4 anos da pandemia que a gente começou, está agora acontecendo, desse apartamento está começando a ser entregue. Então vai ter um movimento, sim, de bastante apartamentos saindo na nossa região. E pra gente, claro, é tão lucrativo quanto casa, né? A gente faz casa inteira, mas também faz apartamento inteiro. E eu tô vendo bastante apartamentos sendo feitos de uma forma bem diferente, né? Você pega um apartamento com uma fechadura digital, já preparado para uma automação. Então a gente tá vendo uma qualidade de apartamento vindo no mercado de uma forma diferente também. E a gente quer, né, entrar nesse mercado, tipo assim, continuar nesse mercado dos apartamentos aí e também trazer essa tecnologia junto com a gente, né? Trazer coisas novas pro pessoal que tá indo morar num apartamento, que o cara não quer só fazer os móveis. Sim. Ele quer um móvel ali tecnológico. Hoje em dia tem a opção da pessoa colocar uma mesa dessa aqui que o som reverbera por baixo dela. O som sai da mesa. Hoje tem opção, tem. Você põe a mão aqui em cima, esse LED que tá no teto aqui, o LED vai apagar ele ou dinimerizar.
Então hoje tem muita coisa colocado na marcenaria também, Entendi. que é tecnológico. Então Entendi. é um mercado que tem uma crescente muito boa aí. Eu acho que para os próximos 4 anos a gente vai ter bastante lançamento aqui na região. E eu acho ele lucrativo, eu acho ele, né? Tipo, muita gente que escuta a gente atua na construção civil de alguma forma. Ou seja, eu acho ele muito interessante porque eu acho que o cara está mais preparado para esse gasto. Sim. Né? Vamos dizer assim, eu acho que ele chega lá e ele realmente quer personalizar, porque o cara que personaliza é porque ele não quer o apartamento dele igual ao dos outros. Exatamente. E ali ele consegue ir no detalhe fino, né? Vamos dizer assim. Eu tenho é que era uma casa, mas vale a pena falar. Mas que eu tive que renegociar com o pintor, acredita? Sério? Eu fechei. Eu falei, cara, eu não vou te pedir desconto depois de fechado, né? Que isso é um negócio muito feio no nosso mercado. Fechou. Mas eu falei, cara, você vai ter que me dar um desconto, cara. Não tem uma parede para pintar, só tem painel nessa casa. Que bom, né? Que bom que tem bastante painel. Eu falei, cara, você me desculpa, cara. Não, mas você tem que preparar. Eu falei, cara, não tem que preparar nada, cara. Deixa aí, não sei nem por que eu pus gesso nessa parede. Você entendeu? Porque assim, cara, se você deixar hoje, né? Assim, qual que é a real? Você, com painel de madeira, com pinturas especiais, você cria um ambiente muito mais aconchegante, muito mais personalizado, muito mais, né, agradável, né? Então assim, é isso que o cliente acaba buscando, né? Vamos ver assim. A gente tem um polo arquitetônico muito forte aqui na região, né? Os arquitetos nossos são muito bons. A gente tem uma região muito boa de arquitetura, que a gente faz trabalho em outras regiões também aqui do estado, e tem estado que você vai, não tem. Você fala, qual é o arquiteto da cidade? Tem 2, 3. Aqui a gente tem mais de 1.000 arquitetos cadastrados, né? Então é bastante gente aí. E é legal que o cliente também ele tem aquela opção de olhar um Instagram de vários e falar, esse perfil é o que eu gosto, eu quero para minha casa. Entendeu? Então isso. ele consegue ter bastante opção, né? Isso o que eu falo em relação à pandemia é o seguinte, a nossa região teve o aumento de custo em função do aumento de materiais, né? Mas a gente também teve o aumento de custo em função à evolução da arquitetura. Sim. Né? Se você pegar as casas em São José dos Campos, as casas com 10 anos, te falo mais, as casas com 6 anos, 7 anos, já estão desatualizadas. Então, né? Exatamente. Você entendeu? Então, o que acontece? Então, nesse período de pandemia, aconteceu também da gente ter aí, né, vários arquitetos fazendo trabalhos que mudaram realmente o mercado. Então, o cara que fez a casa um pouquinho para trás, ele já não está mais atualizado. Só que essa arquitetura mais moderna, essa arquitetura, ela também é mais cara. Sim. Não tem segredo. Você entendeu? Ou seja, na hora que vocês falaram, lá eu falei que estava aqui antes daqui gravando uma aula, eu falei um negócio numa aula que é verdade, que é o seguinte, o que acontece com um arquiteto? É muito mais simples para ele aprovar um projeto caro, de cara execução. Você entendeu? O orçamento infinito fica fácil, né? Exatamente, entendeu? Por que ninguém põe lá no 3D o carro do cliente? Põe a Mercedes lá, você entendeu? Por quê? Porque agrada, porque você entendeu? Então, já mexe assim, com o ego já. Exatamente, aí você coloca lá, pô, a casa é fechada de brisa inteiro, beleza, mas pô, você entendeu? Então assim, os desafios que a gente tem passado para os arquitetos é o seguinte, olha, eu quero uma arquitetura impactante, eu quero uma arquitetura moderna, mas eu quero uma arquitetura que caiba no bolso do meu cliente. Você entendeu? Sim. Não adianta. Projeto na gaveta, cara, não serve para ninguém. É ruim para todo mundo, né? Só que é pior para o construtor. Entendeu? Para o fornecedor, então, muito mais ainda, entendeu? Ou seja, para a gente, um projeto que não saiu do papel, cara, ele só levou energia embora, né? Porque muitas vezes aconteceram isso, né? Aconteceu muito na pandemia em função da alta dos terrenos. Acho que a gente teve 2 ou 3 casos, chegou uma hora e o cliente falou, puta, cara, obrigado por tudo aí, vê quanto que eu te devo, mas vendi o terreno. Frustrante, né? Nossa. Você entendeu? E aí você se põe no lugar do cara, pô, o terreno valia X, tá valendo 2X?
Pô, só com o terreno agora eu compro um apartamento, por que eu vou construir uma casa? Né? Então, assim, então a gente passou por vários bocados aí. Então, o que a gente faz nesse sentido? A gente tenta trazer o arquiteto para a realidade do cliente. O que é importante? O papel do gestor de obras no projeto é o quê? Entender qual a necessidade do cliente, entender qual a realidade do cliente e analisar se o projeto de arquitetura está condizente ao que o cliente está disposto a gastar. Se encaixa, né? Se encaixa, porque senão não vai acontecer obra, não aconteceu obra, não tem taxa de administração, não tem taxa de administração, não tem tinta, não tem móveis planejados, ou seja, não tem nada, tá certo? Mas é isso. Mas vamos lá. E assim, o que eu... E a faixa de atuação? Você falou que vai bastante para São Paulo, como é que é essa... A gente hoje gosta de falar que a gente atende um raio de até 200 quilômetros, né? Em volta aqui de São José dos Campos. Mas já fizemos serviços no Rio de Janeiro, serviços em São Paulo, capital, serviços no Paraná. A gente trabalha por toda a região, né? Então, às vezes, tem um arquiteto daqui que ele está fazendo um projeto lá em Brasília. Tá. Pô, a gente não vai deixar de atender ele lá. Lá ele não conhece ninguém, não sabe ninguém de marcenaria, não sabe ninguém de imóveis e tal. A gente atende ele lá também. É. Claro, dá um custo um pouco diferente daqui por causa da logística, né? Mas a gente vai onde tiver o serviço aí, não tem problema não. Mas assim, competitivo em relação à logística, você consegue nesses 200 quilômetros, você é competitivo? Sim, sim. Até São Paulo mesmo, a gente é bem competitivo em relação a São Paulo, porque o custo lá é muito mais alto, né? Então a gente tem bastante arquitetos parceiros de lá que traz o serviço pra gente aqui, porque sabe que lá o valor é 2 vezes aí o valor nosso. Mas tudo será que vem de fora ou será que tem marcenaria em São Paulo mesmo, capital? Tem bastante. Mas é que lá já é normal, né? A gente tem muito cliente paulistano que na pandemia migrou, né? O cara trouxe a família para São José, vendeu o apartamento dele lá de 2, 3 milhões, construiu uma casa aqui e ainda ficou com 1 milhão no bolso ainda. Aí o cara chega aqui, ele até assusta, fala, esse que é o custo de vida que São José, o móvel é isso mesmo, a tinta é isso mesmo, ele assusta com o custo aqui, porque ele fala que é muito mais baixo. Sim. E é o que fez também dar uma levantada no valor da matéria-prima para cá. Sim. Porque o pessoal chegava e pagava, né? Sim. E o paulistano ele não pergunta preço, ele fala assim, eu quero. Acabou, coloca no projeto. Exatamente. Eu tenho um trocadilho que a gente faz, né? Tipo assim, do comprador de imóvel, do cara que tá bem na vida, né? Que comprou um terreno em condomínio, né? O cara do interior, ele chega assim e olha lá e fala, cara, comprei um terreno naquele condomínio lá, paguei metade do preço. Aí você pergunta pra ele, onde é? Aí fala, não, é aquele último lá, virado por... Oportunidade, mas custou metade do preço. Essa é a vantagem que o cara, às vezes, do interior gosta de contar, certo? Aí você chega pro paulistano e pergunta pra ele, fiz um baita do negócio, é mesmo? Não, cara, nossa... Paguei caro, mas comprei o melhor terreno do condomínio. Tipo assim, então... Exclusividade. Ele tem o prazer em falar assim, não, cara, eu contratei aquele cara lá porque o cara é caro, o cara é bom, entendeu? Ele me entrega muito, mas ele tem o preço dele, né? Ou seja, então assim... Então essa cultura realmente é o que você falou. Quando o paulistano chega aqui, ele assusta todo mundo. Ele assusta o comprador de terreno, o vendedor do terreno, ele assusta o arquiteto, assusta os fornecedores e assim vai. E a sua atuação, Felipe, ela vai de onde você consegue com um preço competitivo, né? Não adianta falar, entrego na China. Não, inclusive hoje o meu caminhão tá indo para Jundiaí. Né? A gente fechou uma casa lá, inclusive um pintor daqui foi fazer obra lá, fizeram muito orçamento e falou, Felipe, você vai ter que entregar aqui pra gente, porque o arquiteto viu que o preço seu aí tá bom. Então hoje foi para Jundiaí, semana passada a gente mandou um caminhão para Juiz de Fora. Então assim, a gente também atende o Vale do Paraíba inteiro, capital também, São Paulo, Rio de Janeiro. Aonde tem obra e tem um espacinho pra gente, a gente tá entrando com qualidade e preço. E o litoral? Litoral também. Litoral norte a gente trabalha bastante. Você está procurando ponto lá, fala a verdade. No litoral, em breve, vai sair uma novidade lá. Mas a gente atende bastante. Caraguá, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela. A gente atende bastante essa região também. E você vai mexer com o mercado de lá? Vai para lá com o preço daqui? Vamos, né? Porque o nosso centro de distribuição aqui tá pesado, tá grande. Tem mercadoria bastante de sobra lá. Então a gente precisa...
entregar essa mercadoria na mão do consumidor final, né? Porque o litoral, ele, na construção civil, ele ainda dá uma pesada, assim, sabe? Ou seja, é um absurdo valer a pena você levar material daqui para lá. Mas realmente vale. Vale você muito. Entendeu? Às vezes vale a pena você comprar. A gente está muito perto areia. também, né? São José é uma região privilegiada, né? A gente está a 100 quilômetros da serra, 100 do litoral, Sim. 100 da capital. A gente está num eixo aqui que Exatamente. privilegiado, né? Não. Mas é isso. Não, pode falar. Então, o Vale do Paraíba é uma cidade muito boa, né? E a gente está perto de tudo ao mesmo tempo. Sim. Pô, perto de Campinas, a gente está perto do litoral, perto do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, não muito perto, mas a logística também fica muito rápida, porque é só uma reta que você vai e volta. Só uma rodovia, né? Exatamente. E o principal que eu acho que a gente não percebe, a gente que é de São José, a gente que atua em São José, é o quê? É que São José é tido como uma capital mesmo, né? Ela é uma região metropolitana, ela é uma capital do Vale. Então, assim, o cara sai de uma cidade um pouco distante para vir comprar e consumir certas coisas que às vezes ele não tem, né? Às vezes ele não tem uma marcenaria adequada na cidade que é menor, às vezes ele não tem uma loja de tinta com preço competitivo e ele busca isso em São José, né? Mas tá bom. Bom, pessoal, estamos caminhando aí pro final do papo, foi muito bom, nem doeu, né, Felipe? Passou frio na barriga, Felipe? Passou. Mas é muito bom, a ideia é realmente a gente sempre ir chamando aí fornecedores, prestadores de serviço, a gente tentar falar um pouco da construção civil. Obrigado aí por terem vindo. Fala para mim aí suas redes sociais, como é que o pessoal te acha, seu endereço transitório, qual vai ser seu novo endereço, né? Fala aí. O showroom a gente está mudando para a mesma rua, né? Daqui uns 4 meses a gente está já nesse endereço novo, é bem pertinho ali. Quero deixar o convite também para todos do clube lá, para a gente fazer eventos nesse showroom novo, tá? Para ilustrar para vocês o que é a alta marcenaria, né? Que a gente consegue também entregar para todos lá, para a gente fazer uns workshops legais também entre nós, né? A gente se conhecer. Nas redes sociais a gente está com @móveismadecor no Instagram e no YouTube com Madecor Móveis. Então a gente está nessas 2 redes sociais aí, vocês conseguem ver o material nosso aí, conseguem conhecer todo o nosso trabalho. Legal. Você, 5 lojas, como é Instagram, como é que o pessoal acha? Evandro, vamos lá. A gente tem um pontinho azul em cada região da cidade, né? Região Sul, região Norte, região Leste. Então a gente tem hoje 5 lojas aqui em São José dos Campos. A principal é na Dutra, do lado do Açaí Atacadista. E a gente também tem na região de Jacareí e Taubaté. Tá certo. Hoje eu quero agradecer a todos, principalmente o Evandro, o clube que a gente participa, que para nós foi muito interessante. Agradecer aos nossos clientes, que se não fosse os clientes a gente não estaria aqui. Então, cliente, eu quero agradecer muito de verdade. E o nosso Instagram é @FernandesTintas. É isso aí. @FernandesTintas. Beleza. Bom, valeu, obrigado. Fechou? Valeu. Obrigadão, viu? Valeu. Quero agradecer, obrigado, hein? Tchau.